Está tudo aqui. Tempo. Pronto? Apareceu. Rogério. Presidente. Pode. Já, vereador Antônio Carlos, já falei já. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores que nos acompanham também pela internet, eu queria inicialmente registrar aqui a visita que recebemos ontem do capitão Abdala e do tenente João Carlos, da Companhia de Trânsito e Meio Ambiente, e nos foi entregue no nosso gabinete uma cópia do boletim registrado na Rua Laguna, perto da São João da Boa Vista, no Jardim dos Estados, a respeito do requerimento e a denúncia que nós apresentamos aqui alguns dias atrás, a respeito de corte de árvores lá no Jardim dos Estados. Então, com muito prazer que o vereador Lical, inclusive, estava também neste momento, o vereador Jonei, no nosso gabinete lá, e a polícia, né, ambiental, polícia do meio ambiente, polícia militar, os vereadores são testemunhas aqui. O proprietário ou a proprietária daquela área fez a solicitação para executar um serviço lá. Porém, retirou árvores sem esperar a autorização dos órgãos competentes. Tanto que hoje, agora, está acontecendo uma reunião do CODEMA na sala dos conselhos, né, no mercado municipal. E eu tomei conhecimento dessa reunião do CODEMA ontem, lendo alguns jornais da nossa cidade. E nada foi comunicado a esta casa, nem a este vereador. O que eu fico tranquilo é que nós cumprimos a nossa parte, porque eu recebi a denúncia, apresentamos aqui um requerimento, que foi encaminhado para a prefeitura. Teve uma pessoa ligada à proprietária da área que veio aqui conversar comigo, explicar e tal. Eu falei, olha, meu amigo, eu encaminhei um requerimento para a prefeitura, quero saber o posicionamento do Departamento do Meio Ambiente, do CODEMA. O que você está me dizendo ou deixando de dizer é um problema seu. O que foi publicado na imprensa não é problema meu. O que está escrito está, né, dito. E aqui a proprietária, ela foi multada pelo órgão da Polícia Militar aqui em R$ 1.528,57. Um valor significante pela retirada de árvores feita de forma indevida. E eu entendo, senhor presidente, nobres colegas, que o CODEMA e o Departamento de Meio Ambiente, até conversava ontem com o vereador Lical, deveria ter agido antes e também ter tido a gentileza, no mínimo, de comunicar à Câmara que essa reunião hoje estaria sendo realizada para atender a uma denúncia feita pela Câmara. É a mesma coisa que aconteceu na legislatura passada, quando nós convocamos aqui o senhor Jaconias, que queria fazer uma pesquisa mal explicada de quase R$500 mil, gastando dinheiro do DME, e aqui ele foi arguído, com todo respeito e educação, mas acabou, naquela oportunidade, cancelando a pesquisa. Aí, depois de uns dias, sai na imprensa que, por recomendação do Ministério Público, a pesquisa havia sido cancelada. Quando, na verdade, quem levantou a questão na época foi a vereadora Maria Cecília, o vereador Flávio, e nós, então, aprovamos uma convocação do senhor Jaconias, que aí acabou, modéstia à parte, tremendo na base, e acabou a Câmara provocando uma economia de quase R$500 mil para os cofres públicos. Queria também, se for possível, mostrar aí as fotos, né? Só para... Isso aí é uma situação
lá do Ribeirão que vem, ali pela Venceslau Braz. Aliás, a Venceslau Braz está em péssimo estado, hein? O senhor que vai passar ali daqui a pouco, né, vereador Paulo Tadeu, os carros, hoje, mas deu tempo de arrumar tudo, trecho inteiro, porque está feia a coisa aí. Domingo mesmo eu passei por ali, né? Ao contrário da Mansur Fraia, que o DR, né, recapeou, essa é uma situação dos nossos ribeirões. E o DEMAI lançando aí, né, mesmo com a ausência do diretor que está em férias, parece que foi para a China ou para a Índia, não sei para onde que ele foi, e esse ribeirão é meu. Esse ribeirão aí não deve ser do DEMAI também, porque está totalmente sujo e abandonado, e é uma época ideal para a limpeza de ribeirões. Recentemente foi questionado aqui, acho que o vereador Sansão mostrou fotos, eu também tenho lá, da João Pinheiro, e o senhor secretário de Serviços Públicos falou que tem que pedir autorização do IGAM, mas não anda, né, essa limpeza, assim como também no Jardim Kennedy não foi feito nem ainda nenhum sinal de limpeza lá ao lado da Avenida Platina. Na última terça-feira, quando nós falávamos aqui, o senhor Carlão estava aqui, ele falou: Antônio Carlos, é complicado, eu não tenho estrutura para fazer a limpeza e tal, mas tomara que alguma coisa seja feita. Tem também as fotos lá do Jardim dos Estados, é isso aí, ó. Várias árvores foram retiradas e usando uma máquina, como é que chama essa máquina? Escavadeira, né, para limpar terreno, segundo consta, segundo o representante da família proprietária da área, estava cheio de objetos e tudo mais, e eu entendo que uma limpeza poderia ser feita sem derrubada de árvores, né? Essa é a minha opinião, e a situação que lá se encontra é essa, causando muita revolta em moradores, vizinhos e pessoas que passam por lá. Eu queria também falar rapidamente aqui sobre a anunciada implantação de construção de casas populares. Quero dizer para os nobres colegas e às nobres vereadoras que eu espero, do fundo do coração, que essa anunciada e propalada construção de casas não seja da mesma forma decepcionante como os 74 milhões, que viraram 5 e que o projeto que aqui chegou cheio de imperfeições, equívocos e erros, porque a verdade é a seguinte: nós temos conhecimento, o vereador Lical tem conhecimento, não sei se outros colegas têm conhecimento, a localização de um possível novo projeto de construção de moradias populares é extremamente polêmico, para dizer o mínimo, porque haverá uma troca de áreas entre um conhecido empresário do município e o município. Uma área nobre que será trocada por uma área lá para além do bairro Maria Imaculada, chamado Retiro dos Carneiros. Haverá necessidade de intervenção, de mudança no plano diretor e outras providências que serão tomadas. Então, essa propalada construção que tomara que venha mesmo, nós estaremos aqui para analisar, discutir e votar, se não for prejudicial para o município, mas envolve sim pessoas de alto poder aquisitivo na nossa cidade, trocando áreas aí para poder viabilizar, segundo consta, a construtora que vai viabilizar isso aí já também está escolhida, e nós esperamos que a Câmara, né, possa discutir com toda tranquilidade, sem correria, sem pressão, para poder fazer o melhor em prol da população de Poços de Caldas. Mas é uma área distante do centro, acessibilidade que já é complicada hoje naquela região, e também não tem esgotamento sanitário, não tem energia elétrica, e tudo isso será a responsabilidade do nosso município. Muito obrigado. Queria deixar um abraço aqui para a vereadora Maria Lígia Podestá, parabenizá-la pela sua atuação nesse mês rápido aqui, né, que foi um prazer conviver com Vossa Excelência, e boa sorte no restante da sua caminhada. Tomara que volte um dia aqui de forma definitiva. Foi um orgulho para o nosso partido contar com a sua presença aqui. E desejar também, senhor presidente, boa sorte aos candidatos da terra nas eleições do próximo domingo. Vereador Valdir Sementilli.
Senhor presidente, caros vereadores, vereadoras, público presente, os que nos assistem pela internet, o que me traz aqui é até mesmo, senhor presidente, uma indignação. Ontem aconteceu um acidente doméstico com o filho de um desconhecido nosso. A mãe estava em Ipuiuna e foi chamado, o acidente aqui em Poços, né? Um acidente doméstico. Chamou o SAMU porque ele estava sangrando muito o braço, não sabia se tinha cortado a matéria ou não, mas o preocupante é que essa criança, ela já tem uma válvula, eu não sei o nome, os médicos estão aqui, depois pode até esclarecer, mas ela tem uma válvula no coração que foi colocado. Então existem umas preocupações ainda maiores, não só com o ferimento em si, mas também com o quadro que já ele traz, que já é uma válvula que ele foi colocado no coração. A mãe estava em Ipuiuna, me ligou, eu fui direto para a UPA, para aguardar a chegada lá, para ajudar no conforto da família, ver o que podia fazer, nem era como vereador. E estou lá, estou esperando, e nada de chegar. Eu falei, nossa, mas onde será que levaram esse menino, né? Que um acidente, emergência, na minha cabeça ia para lá. Só que acontece que a mãe veio de Ipuiuna até Poços e chegou em casa primeiro do que a ambulância. E ela pegou o menino e levou para o hospital. Então, aí, inclusive quando ela chegou, porque não sei também se é a debilitação da própria válvula, alguma coisa nervoso do sangue que estava no braço, ele desmaiou várias vezes. Ela veio de Ipuiuna a Poços e chegou primeiro na casa dela do que a ambulância que foi chamada. Que até inclusive ela ligou cancelando, falou, não precisa mais, agora eu mesmo levo. Então eu fiquei assim, aí eu liguei, né? Eu estava lá na UPA esperando, eu liguei e falei, olha, mas onde vocês estão? Ela falou, eu trouxe aqui no Pedro Sanches. Ah, mas a ambulância não ia trazer para cá? Ela falou, não, a ambulância não chegou. Então eu fiquei assim com uma indignação muito grande, porque se a pessoa, uma pessoa sai lá de Ipuiuna, que estava lá, ela estava indo em viagem, voltou, ainda chega primeiro do que a ambulância na casa dela. Então, eu acho que é uma coisa preocupante, né? Eu não sei se faz parte dessa regulamentação, que não é por aqui, eu não tenho essa explicação. Eu gostaria até de apurar isso mesmo, porque eu acho que é muito grave. Essa criança poderia ter morrido, não em função da gravidade do ferimento, mas por causa da válvula que tem no coração. Então, fica aqui a minha indignação em respeito a isso. Não é porque só eram amigos, mas pelo respeito a qualquer cidadão. É uma pessoa que sai de uma Ipuiuna, né? Não sei nem quantos quilômetros tem daqui lá, e chega primeiro na casa dela do que uma ambulância. Então, se fosse um caso, já poderia ter morrido essa criança, né? Então, fica aqui, né, a minha indignação, né? Eu gostaria até de apurar mesmo esse caso, porque isso eu acho que não pode acontecer. Se falar que não tinha ambulância, que estava ambulância atendendo, eu não sei, alguma coisa tem que ter uma explicação nesse caso. E os demais, eu gostaria de agradecer a vereadora Lígia por ter nos brindado com a sua presença. Para nós foi um prazer, né? Ainda que por pouco tempo, mas garanto que você já pegou o gostinho. E esse gostinho vai poder fazer futuramente, né? Numa próxima legislatura, talvez eu não esteja aqui, mas faço votos que seja realmente produtivo. E é um aprendizado, não é só porque é um mês, nós estamos aqui e nós estamos aprendendo. Aliás, quando a pessoa diz que já sabe tudo, é porque ela não sabe nada. Muito obrigado.
Vereadora Maria Lígia Freitas Podestá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu hoje estou um pouco mais familiarizada com o microfone da casa e me sinto um pouco mais à vontade para colocar para vocês que esses 30 dias que eu fiquei aqui foram de grande valia para a minha vida, para os meus conhecimentos, e vocês me ensinaram muitas coisas. Eu estou saindo hoje desta casa diferente de quando eu entrei. Realmente, aqui se aprende muito, se conhece melhor as pessoas, e quando eu entrei, eu tinha uma opinião a respeito da Câmara de Vereadores, principalmente desta. E eu estou saindo com a minha opinião diferenciada daquela de quando eu entrei. Eu aprendi que a gente tem que respeitar as pessoas mais do que eu imaginei que aqui dentro fosse feito. Aprendi também que as pessoas que estão aqui estão imbuídas em trabalhar em benefício da nossa comunidade, e os serventuários daqui da casa, as pessoas que trabalham aqui, são pessoas de muita responsabilidade, e que o trabalho deles me deixou assim muito satisfeita em saber que o pessoal aqui não faz corpo mole, não. O pessoal daqui trabalha mesmo. E eu fiquei bastante satisfeita com tudo que eu vi, aprendi, ouvi, recebi, e o acolhimento que vocês me deram foi uma coisa que jamais eu vou me esquecer. E eu quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio, pelo carinho, pela parceria, aos meus colegas de partido, pastor Valdir, Antônio Carlos, o Tiaguinho, que foi de uma benevolência, de um desprendimento, em ceder o lugar dele para que eu pudesse aprender um pouco. É uma coisa que eu não vou poder pagar nunca, porque o que eu estou aprendendo, o que eu aprendi, o que eu quero agora aprender mais, porque eu acho que vocês não vão ficar muito livres de mim. Eu estarei sempre aqui na casa e quero aprender mais, mesmo estando aqui pelo lado de fora. Eu quero aprender com vocês, com cada um de vocês. Vocês foram muito parceiros. Muito obrigada. Obrigada, pastor. Obrigada, Regina. Como o meu conceito está diferente hoje. Eu tenho assim a maior admiração pela sua pessoa e por todos vocês, especialmente cada um de vocês. Paulo Eustáquio, você foi um parceirão, muito obrigada. Antônio Carlos, Jonei, pudemos fazer algum trabalho juntos. Muito obrigada. Eu quero te dar um beijo para você. Muito obrigada. Quebrando o protocolo. Eu recebo essa flor e quero crer que tem um pouquinho de cada um de vocês aqui nessa flor. Eu agradeço, viu? Agradeço Jonei, Joaquim, pessoa ímpar, Maria José, guerreira, olha, de uma personalidade que eu não sabia que você tinha essa qualidade tão forte e que me fez admirar você muito mais. Você, Sansão, meu amigo, eu agradeço você, a parceria dos trabalhos que fizemos juntos. Você, Lical, com todas as divergências que as nossas famílias já tiveram, você foi uma pessoa muito bacana comigo aqui dentro. Eu te agradeço muito, você me apoiou, e eu espero, estou deixando trabalhos aqui na casa, estou deixando alguns questionamentos, e eu espero que vocês continuem aí preocupados com o que eu deixei, e depois vocês possam me dar notícias. Você, Flávio, que é meu amigo e meu parceiro de quanto tempo, te agradeço por tudo que você fez aqui para mim,
pelas coisas que a gente luta em conjunto, porque, já que fazemos parte do magistério, a gente tem algo bastante em comum, e que eu sei que é da sua aflição e da minha também, e eu conto com você para estar aqui defendendo a nossa classe e fazendo muito que você já tem feito, e o melhor para a nossa categoria na prefeitura. E você, Paulo Tadeu, agora posso estar te falando, sem estar aí na condição de presidente, eu agradeço a acolhida que você me deu antes de assumir aqui a posição de vereadora, e também agora, como vereadora, eu pude aprender muito com as suas atitudes. Eu vou me lembrar muito de como é que se atua um presidente. E vou estar aqui me espelhando nas minhas posturas, nos meus atos, o quanto é importante a gente ter uma posição assim como a sua. Eu te agradeço a acolhida, agradeço o quanto você foi gentil comigo, e, por momentos, eu te agradeço. Te agradeço por tudo que você fez para mim aqui nessa casa, e eu espero um dia poder retribuir para você e para todos os outros o que vocês fizeram para mim. Doutor Rogério, o senhor é um amigo de sempre, te agradeço muito, e não tenho nem palavras para colocar aqui a minha gratidão pela sua generosidade. Hernani, doutor Hernani, você foi, assim, maravilhoso comigo, tá? Te agradeço muito. Doutor João, vocês me ensinaram muitas coisas, e eu agradeço, mas agradeço de coração cada um de vocês, ao Rogério, ao Celso, a Cristina, a Patrícia, a Darcy, a todas as pessoas que trabalham aqui nessa casa. Olha, não tem palavras. Eu não quero chorar, porque eu não quero dar um gostinho para o Paulo Eustáquio, mas que meu coração está aqui explodindo de vontade de chorar, viu? Eu tinha uma porção de coisa para falar a respeito dos questionamentos que eu fiz, mas o tempo se esgotou. Eu vou deixar para vocês tomarem conta deles para mim. É como se eu estivesse deixando aqui uns filhinhos para vocês tomarem conta, e depois eu vou querer saber deles, tá? Muito obrigada. E eu espero que vocês, na eleição de diretores aí, olha, vocês façam o melhor para a nossa democracia. Muito obrigada a todos. Eu saio daqui feliz, muito feliz. Obrigada. Só uma última palavra. Eu quero agradecer de coração ao Tiago Cavelanha, que me deu a oportunidade de estar aqui, e também àquelas pessoas que votaram em mim e me deixaram ser, pelo menos, a suplente do meu partido. Muito obrigada a todos. Vereadora Regina Maria Cioff Batagini. Futura deputada. Futura deputada. Deputada federal. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, primeiramente, pastor Valdir, eu
eu quero lamentar aqui a sua história, né? Mas eu tenho uma também que nós presenciamos, eu e o vereador Lical, que não se inscreveu, então vou falar em nome, no nosso nome, Lical. De uma situação também importante. Quando a gente fala aqui na tribuna da importância da capacitação dos profissionais, que não adianta somente termos uma estrutura, que nós temos que ter profissionais capacitados quando se propõe a atender um serviço de urgência e emergência. Todos têm que ser capacitados. Mas, quando nós falamos em urgência e emergência, nós temos que ter uma atenção e um olhar todo especial. Por que eu estou dizendo isso? Há pouco tempo atrás, menos de um mês atrás, um paciente iniciou com uma dor abdominal. Uma dor abdominal começou subitamente, estava trabalhando, trabalhador, não tinha nenhum tipo de doença de base, e procurou o serviço do Hospital Margarita Moraes. Esse paciente, 50 anos, o nome dele é Lorival, ele é filho da dona Nair, que mora lá no Jardim Country Club. Ele ficou 3 dias com fortes dores abdominais lá no Hospital Margarita Moraes, tomando analgésicos. E você sabe, vereador Rogério, o vereador Zé Mariano está aqui, que uma dor abdominal, eu sempre digo, e eu tenho isso desde a época de faculdade, abdômen é uma caixa de surpresas. Então, professores diziam, cuidado, muito cuidado com dor abdominal, muito cuidado. Fez um analgésico, não melhorou? Alguma coisa tem. E esse paciente, hoje, já está morto, ficou 3 dias com essa dor abdominal e a situação foi se protelando, até que quando resolveram encaminhar para a Santa Casa, especificamente esse caso foi encaminhado para a Santa Casa, imediatamente foi para o centro cirúrgico, foi feita uma cirurgia e tinha um apêndice perfurado. E como vocês sabem, o apêndice é uma alça intestinal e que tem fezes. Portanto, espalhou fezes por toda a cavidade abdominal. Esse paciente entrou num quadro séptico gravíssimo e faleceu. Então, quando a gente fala aqui na tribuna que nós temos que ter profissionais capacitados para fazer o atendimento, e não adianta, no caso de apendicite, o vereador Rogério sabe, o diagnóstico é extremamente clínico. Não é equipamento, não é ultrassom, não é tomografia, não é ressonância, é mão na barriga. É examinar, é ter atenção e observar. Então, a gente fica muito arrasado. Eu e o Lical presenciamos essa mãe desesperada, 50 anos, perder um filho dessa maneira. Eu considero isso uma negligência e até mesmo uma imperícia, e isso é muito grave. Então, quando nós falamos, UPA tem que ter profissionais capacitados. Margarita Moraes, que atende porta, que a gente chama urgência e até emergências, tem que ter profissionais com capacitação. Então, fica aqui, mais uma vez, aí até historiando algo que aconteceu há menos de um mês. E isso é muito grave, né? Sem dizer do gravíssimo problema que está cada vez maior, que é a questão dos leitos hospitalares. A situação está muito grave. Pacientes necessitando urgentemente de um leito hospitalar para fazer um tratamento e não conseguem. E tem que sempre haver intervenção, uma ajuda para que consigam um leito hospitalar, como foi o caso desse final de semana, uma senhora há 5 dias com uma obstrução de vias biliares e está num estado que não está nada bom na Santa Casa, porque não conseguiu fazer a desobstrução dessas vias biliares. Então, essas questões, elas precisam ser levantadas, elas precisam ser olhadas com mais rigor, e a gente pede aí à secretária que realmente possa estar fazendo algo no sentido até mesmo de promoção, de capacitação, e algo dessa maneira, através de recursos, porque não dá mais para a gente conviver no século XXI se perder uma pessoa por apendicite aguda. Queria lembrar aqui
da Semana dos Idosos, nossos queridos idosos, que nós temos que ter um olhar cada vez mais especial para os nossos idosos, políticas públicas voltadas aos nossos idosos. Então, dizer a conscientização que nós temos que ter cada vez mais em relação a políticas específicas, públicas, para os nossos idosos, né? Inadmissível idosos serem tratados em vala comum, como ainda continuamos presenciar aqui em Poços de Caldas, que é a nossa realidade, onde nós vivemos. Não acredito que seja um problema não só daqui, né? Um problema do Brasil. Então, é importante voltarmos o olhar para os nossos idosos. É fundamental nós termos cada vez mais essa preocupação com nossos idosos, que nós estamos envelhecendo galopantemente. O país está envelhecendo rapidamente e não estamos preparados para absorver e acolher naquilo que é necessário os nossos idosos. Agora, eu gostaria também de, antes de encerrar, duas coisas. Primeiro, dizer a Lígia, que foi, olha, para mim, foi uma grande surpresa a pessoa que você é. Nós convivemos aí um mês, não tão muito aqui dentro da Câmara, por questões aí de uma corrida que nós estamos aí nesse pleito eleitoral, mas quero parabenizar pela sua atuação, pela sua sinceridade. É uma pessoa humilde, que sabe dizer, não fiz certo, vou retroagir, vou pedir desculpas. Isso é muito importante. Você, com certeza, nesse um mês, colaborou, né, com a vida pública de alguma maneira, de uma forma ou de outra. Dizer que eu vou sentir muito sua falta, Lígia, porque você foi bastante companheira, viu? Muito companheira. Parabéns e que Deus ilumine, que você possa estar aqui numa próxima oportunidade de forma definitiva. Eu tenho certeza que você vai estar, se Deus quiser. Você vai lutar para isso e você vai conseguir, tá? Então, um beijo no seu coração e não se esqueça da gente, e eu não vou me esquecer de você. Demais eu queria desejar, Paulo, a você, desejar a todos que estamos aí nessa campanha, que Deus nos ilumine, que Deus ilumine a população e, principalmente, Paulo, que Deus ilumine para que a população tenha consciência da importância de se votar em pessoas da terra. Isso é fundamental. O Antônio Carlos teve a oportunidade de falar aqui no final da sua fala na tribuna. É muito importante que nós tenhamos pessoas da terra, pessoas que se envolvem com os problemas, pessoas que vão realmente se preocupar em trazer melhorias e lutar não só pela cidade, mas por aquelas cidades que ele conseguiu aí a sua votação. Então, que Deus te ilumine no próximo domingo, que Deus ilumine a todos nós, e dizer que eu gostaria muito, Paulo, muito, que essas eleições mostrassem que o que vale são ideias, são propostas, e não o poder econômico. Eu gostaria muito que a população provasse nas urnas: eu estou votando por propostas, eu estou votando porque essa pessoa trouxe ideias que me interessaram, e não essa disputa totalmente desigual, que é a questão econômica. E isto, independente de quem esteja lá, tem que lutar muito para acabar com essa situação e fazer uma reforma política urgente, porque o país não merece que apenas aqueles que têm o poder lá em cima possam ter condição de se eleger e não dar oportunidades para quem tem propostas e ideias para melhorar a vida da população. Muito obrigada. Vereador Flávio Henrique. Boa sorte. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, eu inicio a minha fala, senhor presidente, falando em relação a um requerimento que nós enviamos ao Executivo. Esse requerimento foi enviado posteriormente a uma reunião com alguns agentes de saúde e alguns agentes de endemia. Nós tivemos aí, em 2014, no final do primeiro semestre, a aprovação de uma lei nacional, onde se estabeleceu o piso para os agentes de saúde, para os agentes de endemia, e também o plano de carreira. Importante, que nós sabemos que nós temos aí um número expressivo de pessoas que atua nessa importante tarefa, nessa importante jornada em nosso município, e não tem um plano de carreira. Então, com isso, nós apresentamos um requerimento, segundo informações que foram enviadas pelo Executivo,
está avaliando e trabalhando no sentido de apresentar esse plano de carreira e também apresentar aí a readequação do piso, porque nós temos um piso aí que foi criado pelo governo federal, que vai para R$ 1.014 o salário do agente de saúde e do agente de endemia para uma jornada de 8 horas diárias. Também queria manifestar aqui na tribuna, em relação à questão, a vereadora Regina manifestou sobre os leitos hospitalares. Vereadora, a senhora sabe que não só eu e outros vereadores já manifestaram, desde a legislatura passada, esta preocupação. Nós entendemos e compreendemos que nos últimos anos, lamentavelmente, não se teve por parte do município e também se faltou aí uma cobrança também por parte dos nossos representantes de uma ação que se pudesse viabilizar a abertura de mais leitos hospitalares. Então, infelizmente, quando nós deparamos com pessoas aí precisando de uma vaga nos hospitais em Poços de Caldas e muitas vezes não consegue a vaga, é algo muito doloroso, muito triste, porque só quem passou por essa experiência sabe como é triste, como é difícil você precisar de uma internação hospitalar e não conseguir a vaga em um leito no hospital em Poços de Caldas. E falando de hospital, nós recebemos o requerimento aqui hoje do Hospital do Câncer, e eu gostaria, senhor presidente, a semana que vem, se fosse possível, essa semana está corrida para todos, mas se fosse possível que houvesse uma reunião com os vereadores para se discutir essa questão da ampliação do CACOM. Nós recebemos aqui um requerimento e nós temos aí um respeito, um carinho muito grande com a Santa Casa, com os servidores que ali atuam. E volto a manifestar aqui que nós tivemos o governo do Estado, em 2010, onde se foi aprovada a doação daquela área para o Hospital da Santa Casa, para que se pudesse ali, posteriormente, construir o Hospital do Câncer, que já falamos inúmeras vezes aqui na Câmara Municipal. E nós recebemos aqui a resposta que veio aí do Executivo, encaminhada pela Santa Casa, onde foi assinado um convênio no ano de 2010, vereador Dr. Rogério. E esse convênio do ano de 2010 seria para a primeira fase dessas obras, no valor de R$ 4 milhões. Depois, aí um outro convênio que foi assinado em 2013, está aqui na resposta, no valor de R$ 6 milhões para a ampliação. Mas o mais interessante de tudo isso porque nós queremos solução. A população espera uma ação concreta e efetiva dessas ações. Mas o mais curioso, vereadora Regina, que a senhora faz parte do corpo clínico desse importante hospital de Poços de Caldas e da região, mas o Estado só teve consciência dessa situação só em 2013, ou seja, se doou a área em 2010, só em 2013 que se posicionou que se construir uma outra área não seria interessante. Deveria ser uma ampliação próxima ali à Santa Casa. Então, com isso, se perdeu 2010, 2011, 2012 e 2013. E foi liberado R$ 600 mil, que, segundo tem aqui na resposta, esse recurso está depositado em uma conta bancária. E, para encerrar aqui, de forma muito sucinta, se fala que foi feito, vereador Dr. Rogério, o senhor atua na área e foi muito polêmico na época, aí o senhor acompanhou muito bem isso, vereador Joaquim também, foi muito discutido isso. Se fala aqui, vereador Paulo Eustáquio, vereador Lical, que vai depender agora da anuência do Poder Legislativo. É claro que qualquer um de nós, dos 15 vereadores que hoje atua na Câmara Municipal de Poços de Caldas, todos nós, a qualquer momento, pastor Valdir, arregaçamos as mangas e vamos lutar para trazer uma solução. Mas olha para o senhor ver, vereador pastor Valdir, o senhor que é engenheiro, isso aconteceu em 2010, está se falando agora em 2004 que nós, o Poder Legislativo, vai ter que se discutir essa questão do zoneamento. Será que na hora da confecção, da elaboração do projeto, não se pensou nisso? Nós vamos terminar agora, se Deus quiser vai ter mudanças aí a nível estadual, nós vamos terminar agora a legislatura desse governo estadual e não tivemos uma resposta para a população de Poços de Caldas. E pior, a impressão que se tem, com todo o respeito, e aí eu tenho que tomar cuidado com isso, é que depende, deverá ter anuência da Câmara. E o processado, senhor presidente, está aqui na Câmara. Ele está aqui na Câmara. Então, eu gostaria que, se Vossa Excelência pudesse, posteriormente, passar esse processo eleitoral,
reunisse com os vereadores, vereador Carlos, porque nós temos que buscar uma alternativa. Agora, eu não sei, porque como é que vai fazer com esse funcionamento? É uma situação preocupante, porque se não resolveu ela, como que vai buscar alternativas para essa questão? Agora, tem que se destacar que de 2010 a 2014, se passou um tempo expressivo aí, e agora não se pode colocar que a Câmara de Poços de Caldas é um empecilho na aprovação desse importante projeto para o nosso município. Então isso tem que ficar muito registrado aqui, porque tenho certeza absoluta que todos nós vereadores aqui iremos defender com unhas e dentes um projeto dessa magnitude e dessa importância que era o hospital e agora é a ampliação do UNACOM em nosso município. Também gostaria de falar em habitação, mas eu vou deixar para a semana que vem, que eu gostaria de tecer vários comentários em relação à habitação aqui na tribuna. Então eu vou deixar, inclusive, esse plano que foi anunciado pelo Executivo, eu vou deixar para fazer alguns comentários, que eu gostaria de pontuar algumas questões aqui, da ordem, inclusive do mandato na qual eu represento em relação à questão da política habitacional em Poços de Caldas. E gostaria de dizer, Lígia, que tivemos aí essa experiência de conviver 30 dias, o poder legislativo é um poder das diferenças, é um poder onde nós debatemos e construímos através das diferenças caminhos que vai no encontro da população do nosso município, no bem comum. Então faz parte desse processo, como você manifestou ali. Em alguns momentos a gente fica mais exaltado, em outros momentos a gente fica mais calmo, mas acho que faz parte do processo. A gente fica muito feliz pela tua participação, pela tua presença aqui, e torcemos que possamos encontrar no caminho da vida política aí, em outros momentos também. E gostaria também de desejar a todos os candidatos, vereador Paulo Tadeu, vereadora Regina, a todos os candidatos, né, que possam aí ter uma boa participação no processo eleitoral, lembrando, né, que a democracia é a festa onde a população, onde o povo tem a possibilidade de escolher os representantes que vão estar aí legislando e administrando em função da população. E que a vereadora Regina falou muito bem, né, vereadora Regina? Eu aprendi, estou aprendendo, gateando muito, mas eu entendo que a política que eu aprendi é a política da transformação, é a política da construção, é a política do respeito, é a política que, mesmo diferentes, nós podemos construir. Eu aprendi essa política, não é a política da rasteira, não. É a política do respeito, da transformação. Então, acho que é isso que a população ela espera e ela torce, que é a política da transformação, da construção, para que nós possamos ter um Estado melhor, um país melhor, como tem avançado nos últimos anos. Boa sorte, que Deus abençoe a todos vocês nesse processo. Vereador Paulo Tadeu. O Rogerinho vai falar. Ele pediu para tirar ele. Ele falou que ele não vai falar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria inicialmente dizer uma coisa para a Lígia. Se você puder levar alguma coisa da sua experiência no nosso convívio aqui, não esqueça uma frase que eu te disse no calor de uma discussão. Na política, a gente é do tamanho que a gente se apresenta. Se a gente se avalia menor, a gente fica menor. Se a gente se avalia igual, a gente fica igual. Porque nós somos apenas diferentes. Diferentes na formação, diferentes na linha de militância, diferentes nas coisas que nós acreditamos. Nós não estamos num ambiente em que um seja melhor do que o outro. Somos apenas diferentes. Uns mais experientes, outros menos, mas apenas diferentes. Então, se você puder levar uma coisa, não se esqueça dessa frase. Na política, a gente é do tamanho que a gente se apresenta. E eu queria também dizer que a questão da habitação vai ser um bom debate nessa casa. Podem ter certeza absoluta que será um grande debate. Porque eu tenho acompanhado essa discussão já há algum tempo e
podem ter certeza que a alternativa que está sendo oferecida para a população de Poços de Caldas é uma alternativa das mais interessantes, porque ela permite, numa primeira fase, atender 900 famílias e numa segunda fase mais 600 famílias. E tenham certeza de que o programa Minha Casa Minha Vida só não é melhor sucedido em Poços porque ele não foi demandado a tempo. Nós poderíamos, esses dias eu visitei uma cidade próxima aqui, um distrito de 1.200 pessoas, onde foram construídos 170 casas pelo Minha Casa Minha Vida. Né? Nós construímos 500 pequenos apartamentos. Uma questão de demandar. Né? Eu queria, nesse tempo que me resta, falar um pouco sobre essa semana angustiante, né, que nos separam aí, nesses dias que nos separam do dia da eleição. Podem ter certeza que, com toda a minha experiência, é uma das campanhas, uma das trajetórias mais difíceis que eu já vi. Essa é uma eleição em que houve uma espécie de desregionalização das candidaturas. Todo mundo fazendo campanha em todas as cidades. Todo mundo buscando quantidades diferentes de votos em todo lugar. Você não tem menos do que 10, 12, 15 campanhas em cada cidade que a gente tem visitado. Poços de Caldas não é diferente. Vocês viram aí a quantidade de candidatos que vêm aqui para buscar os nossos 116 mil eleitores. Então, sem dúvida nenhuma, é uma eleição muitíssimo difícil. E nós ainda temos uma peculiaridade, que é a quantidade de candidatos. Para deputado federal em Poços, muita gente fala, tem 3, não tem 3. Tem 5. Um pouco expressivo, mas nós temos 4 candidaturas bastante expressivas em Poços. Nós temos o Carlos Moscone, nós temos o Geraldo Tadeu, nós temos a Regina, e temos um pastor da Assembleia de Deus, que é o pastor Gilberto, que mora em Poços há mais de 3 anos e meio, e é daqui, está trabalhando, eu mencionei um menos expressivo, e que está aqui disputando votos e numa quantidade razoável. Some-se a isso o fato da gente ter uma candidatura forte aqui, que é uma candidatura com viés mais partidário, mais ideológico, que é o caso do Odair, né? E ainda temos as candidaturas confessionais, que são muito importantes, que acabam entrando por aqui. Deputado estadual, são 8. São 8 candidatos. E não há nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade de viabilidade de qualquer candidato a deputado estadual aqui que não saia daqui com pelo menos 65%, 70% dos votos necessários para a eleição. Então, são números diferentes, dependendo do número de corte, né? O número de corte é 60 mil, outros é 40 mil, outro é 35. Há quem aposte que tem candidaturas que são inviáveis, porque o partido não fará nenhum deputado. Né? Então, é uma disputa muito difícil. Mas nós estamos confiantes, trabalhando muito, e para buscar um resultado que seja importante para nós, enquanto expressão partidária, enquanto expressão política, e também que seja importante para Poços. Nós temos uma situação, uma circunstância muito concreta, em que o nosso partido pode vir a eleger o presidente da República e o governo do Estado. Né? Então, seria bastante importante que nós tivéssemos um deputado. Acho que isso seria... nessa hipótese que se concretiza, né, que parece se concretizar, seria muito bom que nós tivéssemos um deputado para fazer essa articulação também desses 2 níveis de governo com as demandas e as necessidades de Poços de Caldas. E eu queria, finalmente, dizer o seguinte, eu fui recentemente à maçonaria, e lá, a Regina foi no mesmo dia, eles fizeram uma série de perguntas e depois fizeram uma pegadinha muito interessante, né, dizendo o seguinte, desses temas, quais deles o deputado se ocupa? Né?
pergunta foi essa. Se você entra naquela, não, eu vou resolver o problema da saúde, eu vou resolver o problema da segurança pública, você entrega ali a sua fragilidade e o seu despreparo, né? E eu pude responder que todos os temas são afetos aos deputados, mas em abordagens diferentes, não de execução, mas de cobrança, de proposição, né? E de modo que a resposta foi um pouco na direção que era esperada. Mas eu fiquei, depois daquela reunião, eu fiquei pensando, falei, eu tinha que ter ido além dessa resposta, né? E eu fiquei pensando, o que mais que eu poderia dizer? Eu queria dizer o seguinte, olha, não é papel de deputado apenas, mas de qualquer pessoa que se propõe a fazer política. Eu acho que o papel principal é ter fé, é acreditar que o trabalho de cada um de nós pode ser transformador, que o trabalho de cada um de nós pode mudar a vida das pessoas, que o trabalho de cada um de nós pode mudar a sociedade que nós vivemos. Ainda que em posições antagônicas, esse conflito de energias, vamos dizer assim, elas produzem saídas e produzem soluções que certamente haverão de melhorar a vida das pessoas. A política tem mediado a vida das pessoas há séculos. A democracia é um grande avanço da organização social. A liberdade de expressão, a liberdade de organização, tudo isso tem feito com que a civilização continuamente evolua. É evidente que nós temos momentos de retrocesso, mas que a civilização vem evoluindo pela ação e pela mediação política. Eu acredito que, já com bastante tempo de militância, muitos anos de militância, a minha começou com 15 anos, eu posso dizer que ainda, de uma forma muito modesta, eu tive fé, eu acreditei e vivi um tempo de viver e de testemunhar um Brasil muito maior, muito mais generoso, muito mais solidário, que não nega aos seus filhos o direito de uma vida digna e uma vida de esperança. Verificação de quórum. Última chamada. Ô Paulo, aperta, põe a presença lá. Acho que ela não... Você vai ter algum recado? Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e solicito a todos de pé que saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.